programa Explicando a Bíblia, hoje tratando do capítulo 17 do livro do Gênesis, que acabamos de ler num bloco anterior, onde diz que, sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Interessante que antes de Deus reiterar o pacto que já tinha feito com Abraão, já a promessa que tinha dado no capítulo 12, ele já fala a respeito do seu próprio nome, já preparando o coração de Abraão acerca da importância do nome, especialmente com relação, não que o nome ele vai trazer assim aquela bênção super especial unicamente por seu nome, mas em tratando assim dos princípios de Deus e do tratamento de Deus para com aqueles escolhidos, especialmente na antiga aliança, aí tem de fato muita importância. Aí Deus já começa a tratar a partir do seu próprio nome, onde no verso 1 e 2 ele diz que é o Deus Todo-Poderoso. O termo aqui é El Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso, né? El Shaddai no hebraico é a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia, nas Escrituras. Esse termo Shaddai é traduzido por Todo-Poderoso ou por Poderoso, né? No Antigo Testamento. No Novo Testamento, o equivalente grego, né? Pantokartor. O grego todo, né? Pantokartor. Ele é usado e também é traduzido por Todo-Poderoso, que é aquele que governa tudo, né? Esse El que precede o Shaddai, esse El, inclusive, quando a gente viu o nome na Bíblia, que é El, porque El quer dizer Deus, né? É um nome, é uma palavra que remete à força, a poder também. E ele significa e refere-se ao poder, exatamente a isso. E é uma palavra que quer dizer montanha, esta palavra Shaddai, ela tem esse sentido, né? A etimologia, Shaddai, ela é assim, é definida como vindo da palavra que quer dizer seio, que tem muito a ver com montanha no sentido da forma. E em termos metafóricos, uma montanha é um seio que se eleva na planície e certamente constitui um símbolo de força, na questão até da admiração que temos do que ela representa biblicamente, quando a Bíblia fala de força, de segurança, né? Eleva os meus olhos para o monte, aqueles que estão confiando no Senhor são como os montes de Sião e tal, sempre tem essa questão voltada para isso aí. Então, etimologicamente, consensualmente, tem se definido que o sentido leva para isso, ou seja, o Deus forte, o Deus da montanha, o Senhor Todo-Poderoso. Em suma, El Shaddai é o nome do Deus Todo-Poderoso e absoluto, que pode fazer qualquer coisa e suprir qualquer necessidade. Então ele é e ele faz. Glória a ele, porém. O Senhor, ele queria que Abraão soubesse que ele é Deus absoluto e todo-poderoso e que nada, irmãos, é difícil demais para ele. Deus falando para Abraão, evidentemente que pegando os princípios, ou o princípio da questão doutrinária, a gente aplica para os nossos dias, consciente de que ele é o Deus Todo-Poderoso e sem ele nada podemos fazer, como ele mesmo falou quando encarnou aqui na terra, né? Agora, como contextualizar esta revelação divina com o que vimos até agora, então, né? A gente vê que Deus mostrando que ele é, que ele pode, que ele é absoluto, a gente vai vendo aqui, paulatinamente, as circunstâncias que foram levando a Deus a se apresentar como de fato ele é. Eu sou, ele diz assim, é mesmo, acabou-se. Depois da batalha de Abraão com os 4 reis, quando ele foi tirar Ló do cativeiro, que tinha sido quando Sodoma perdeu aquela batalha, né? Aí Deus se dirigiu a Abraão como um guerreiro e disse que ele era o escudo de Abraão. Eu sou o teu escudo. Quando Abraão refletiu sobre o fato de ter rejeitado a riqueza de Sodoma, ele não refletiu como que tendo um prejuízo por ter cedido para Ló aquele espaço ou ter dado a preferência da escolha para Ló, não. Aí Deus disse para ele: eu sou o teu galardão de sobremodo grande, ou mesmo assim, eu sou o teu grandíssimo galardão. A gente leu isso e estudou sobre isso no capítulo 15, os irmãos lembram disso aí. No capítulo 17, que é o capítulo de hoje, quando Abraão e Sara estavam amortecidos, é o termo, né, que a Bíblia usa, né, o nome dessa figura de linguagem é eufemismo, quando é amenizada a fala. O amortecidos aqui está querendo dizer que Abraão tinha perdido a virilidade e que Sara tinha perdido o período do costume das mulheres, no caso o período de menstruar. Ela não estava mais nesse período, estava na menopausa. Então não haveria forças, não haveria formas, pelo menos
fora da esfera do milagre que ela viesse a engravidar, por meio de Abraão especialmente, e de nenhum homem. Ela estava na menopausa. Aí quando eles estavam amortecidos, aí Deus garantiu que ele era mais do que suficiente para realizar o milagre do nascimento. Ele com 100 e ela com 90 e acabou-se. O negócio é que Deus vem até nós, irmãos, da forma que sempre precisamos ouvi-lo. Ele é um Deus que se identifica comigo e com você. Com Paulo ele se apresentou da forma como ele deveria se apresentar. Comigo no dia da minha conversão eu lembro como se fosse hoje, o dia da minha conversão. Deus se apresentou assim de uma forma como que fizesse eu me lembrar de algo que alguém tinha falado. Um certo irmão, Júnior, muito amigo meu, ele hoje está em um outro ministério, é pastor, saiu em paz da Assembleia de Deus, já faz uns 12 anos que ele está em outro ministério. Eu tinha feito uns trabalhos, que eu trabalhava na época com arte final, com programação visual, eu tinha feito uns cartazes para propagar um trabalho de missões, que ele trabalhava no setor de número 11, na igreja de Pajuçara. E quando ele chegou para receber esse trabalho, antes de eu ir para a empresa trabalhar, era 5h30 da manhã, ele chegou quando ele viu o cartaz, a prova que eu tinha tirado lá em casa mesmo, para ele ver se precisava de alguma alteração. Ele olhou assim para Zé Maria, que é um outro amigo meu que trabalha na Caerne, e disse assim: mas rapaz, esse camarada foi escolhido desde o ventre da tua mãe, do ventre da mãe dele. E aquilo para mim foi uma coisa que era muito comum entre os crentes, mas eu nunca tinha ouvido aquilo. E a minha esposa nunca tinha pregado para mim. No dia que eu aceitei a Cristo como Salvador, ela falou essas palavras: Gil, aceita Jesus, que a gente já perdeu muito tempo e você foi escolhido do ventre da sua mãe. Pronto, era a língua que eu precisava ouvir, irmãos, para poder me dobrar diante deste Deus aqui, que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Em seguida ele pede para Abraão ser perfeito. Ser perfeito. No final do verso 1, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Deus não está exigindo, irmãos, o impossível de Abraão, nem cobra isso de nós. Essa palavra perfeito não significa impecável, aquele que está imune ou vacinado contra o pecado, pois ninguém poderia alcançar este nível, até porque todos pecaram e a nossa natureza é tendenciosa para contrariar a Deus. O termo quer dizer honesto, sem culpa, sincero, inteiramente dedicado ao Senhor. Isso vai de uma predisposição, ou nasce de uma predisposição no homem. A palavra se refere, irmãos, a um sacrifício perfeito, a um esforço da renúncia. Isso torna o homem imaculado. Trata-se do chamado à integridade, cujo propósito, irmãos, é considerado por Deus ingrediente para a santidade, pois Ele tudo pode. Isso não significa que o povo de Deus deve se contentar com qualquer coisa aquém do desejo de estar absolutamente dentro da vontade de Deus. Não, eu posso me acostumar com as minhas falhas porque eu não sou perfeito. Não pensemos assim. A vontade dele, do Senhor, deve ser o nosso objetivo e também o nosso desejo. A impossibilidade da perfeição não deve funcionar como âncora de uma vida espiritual relapsa de forma alguma. Eu não posso, Paulo fala muito isso na carta aos Romanos, né? A adoração pessoal ao Senhor, que é a oferta da vida, e o segredo de caminhar em perfeição diante de Deus, irmãos, já que Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, então quem somos nós para resistir a esta verdade que Ele nos dá como sendo uma regra, um mandamento, um estatuto, essas palavras que não assustam o crente? Jesus falou que elas são leves, é um fardo leve, levíssimo, eu até diria. Glorificado seja o nome de Jesus. O Salmo 119 trata assim de forma batente mesmo, todo tempo: estatuto, é lei, é conserto, é regra, é Bíblia, é dessa forma. Não, mas é uma coisa que é uma obrigação. Ora, meu irmão, entenda como for. Agora, que é uma coisa que voluntariamente é satisfatória, dá vontade de sair gritando para o mundo todo ouvir, quando a gente vence o mundo ou a carne numa proposta que é contrária a Deus, e a gente consegue, pela bondade do seu Espírito, dizer um não. Quando a gente cai na tentação, a vontade é se esconder de todo mundo, a vergonha bate a porta, especialmente de Deus. Não é à toa que as igrejas andam vazias. Não vou dizer que as pessoas estão pecando de forma grosseira, mas pequenos erros diários que vão se acumulando, e a pessoa vai tratando assim dentro da ótica do nada a ver, vai esvaziando as igrejas dia após dia, né? Em seguida o texto fala acerca de relacionamento com o Senhor, né? No versículo de número 2, quando ele fala aqui que porei o meu conserto entre mim e ti. Olha, entre mim e ti, a parte de Deus, imutável,
cumpre-se, literalmente. Agora a parte do homem, meu irmão, lamentavelmente, volta e meia a gente tende a querer contrariá-lo. É isto mesmo. Essa expressão aqui, a minha aliança, ou o meu concerto que ele diz, é usada 9 vezes aqui neste capítulo. Define o relacionamento de Deus com Abraão. Agora, não era outra aliança diferente da que Deus já havia feito com Abraão, como eu comentei no primeiro bloco. Era uma reiteração, era uma confirmação, era a reafirmação daquela aliança com o acréscimo importante da circuncisão, que é o selo da aliança, ou da antiga aliança, ou dele com o seu povo Israel. No bloco seguinte falaremos mais aprofundadamente acerca da circuncisão. Antes vamos ouvir com Oséias de Paula. Olha, irmão, que hino maravilhoso. Sem ovelhas, vamos ouvir aqui originalmente.